Oi, gente, me chamo Leilane, sou nutricionista especializada em fertilidade, alergias alimentares, doença celíaca, desordens relacionadas ao glúten e reeducação alimentar, tá? Eu vou falar agora um pouquinho da minha história e por que eu me tornei nutricionista. Então vamos voltar lá bem antes, tá? E lá em 2004 eu entrei na minha primeira graduação, que era Ciências Biológicas. Então, assim, eu sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura, professora de Ciências e Biologia. O que acontece? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive uma rinite alérgica muito intensa, que só foi piorando com o passar dos anos, piora. E o que acontece? Sempre fiz médico, aí fiz tratamento com aquelas vacinas, né, para exposição a um alergênico, né, no caso a gente achava que era poeira, nada resolvia. E com o passar dos anos isso só foi piorando. No final da minha faculdade eu já estava com uma rinite alérgica muito intensa, já tinha passado por um período na minha adolescência de dermatite atópica que pegou os meus 2 braços. Então você imagina uma adolescente no auge ali, onde a questão de aparecer e tudo mais importa muito. E ali eu tive os 2 braços tomados por uma alergia que coçava, que era incômoda. Então você só imagina como que foi. Nesse mesmo período, de tanto eu coçar os olhos por causa da rinite, eu perdi todos os cílios dos meus olhos. Então você imagina, você já tá ali naquela fase, né, como adolescente, que, o seu visual importa e você não tem cílios. Eu comecei a usar lápis, pra quê? Pra camuflar, tá? Depois disso tudo, né, já tinha passado por a ausência de cílios, que depois cresceram mais muito pouquinho, mas eu sempre coçava, então sempre caía. E depois, no final da faculdade, pro começo do mestrado, né, que foi ali um tempinho, só fui piorando os meus sintomas, a minha rinite cada vez pior, cada vez necessitando de mais medicamento, né, na época eu não utilizava um medicamento, eu não tinha um bom anti-histamínico, então eu tomava corticoide mesmo, sabe, aquela prednisona. E quando eu tava no final da minha faculdade, tá, eu decidi que eu iria fazer mestrado. Não passei inicialmente, fui trabalhar no hotel, e nesse hotel as minhas crises de rinite foram piorando muito. Eu já tinha, meu nariz já tava ficando grande. Eu sempre fui muito magra mesmo. E durante o período da faculdade e além, eu fui ganhando peso. Então eu achei que eu estava engordando, né? A gente pensa, tá ganhando peso, sempre foi muito magra. Só que não era ganho de peso, era inchaço, tá? Quando eu terminei o meu mestrado, eu tava numa situação em que eu tinha crises de asma intensa, eu precisava andar com a bombinha. Eu caía sem conseguir nem botar a mão pra se proteger, eu só caía, pá. E ninguém sabia por quê. Fiz exame, não é labirintite, você não tem labirintite, mas então por que eu caio, por que eu me bato, por que eu não tenho noção das coisas, por que eu me corto? E eu sempre me perguntando isso e nada, nenhuma resposta. E uma coisa que começou a aparecer e me incomodar muito foi um fog mental muito grande. Era muitas dores de cabeça, era um fog mental que assim, eu li um artigo num dia, eu já não conseguia lembrar no final do artigo quem era o autor, quem era a coisa principal, parecia que minha mente estava sempre nevoada. E mesmo nessa coisa toda, eu passei no doutorado, tá? E ainda foi assim, o doutorado dos meus sonhos. E o professor, né, o meu orientador na época, ele era médico alergista. E ele, uma vez eu falei com ele que dependendo do que eu comia, que tinha um conservante chamado sorbato de potássio, eu piorava minha asma. Minha asma, tipo, meia hora, 40 minutos depois, ela tava assim, muito pior. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, uma alergia alimentar não vem sozinha. Que ele era alergista, médico alergista. Aí eu falei, ótimo, então vamos ver o que eu tenho, né? E aí eu fui pesquisando, tipo, eu tinha todos os sinais e sintomas. É claro que na época eu não sabia de determinadas coisas, que eu só fui descobrindo conforme eu fui pesquisando, mas aqueles sintomas mais clássicos eu tinha de doença celíaca, né? E aí, na época, sem saber, mas também profissional da saúde, porque eu era de ciências biológicas, eu fiz o que eles chamam de... Eu retirei o glúten da minha alimentação, claro, não totalmente, porque naquela época eu não sabia da questão da contaminação cruzada, mas eu tirei o que eu entendia por glúten. E 2 semanas depois eu tive a reintrodução. E eu vi melhora naquelas 2 semanas, e depois da reintrodução foi um baque muito maior. Aí eu marquei uma alergista. Olha o meu erro. Um alergista.
Gente, se vocês estão desconfiados que vocês têm alergia alimentar, doença celíaca ou qualquer desordem relacionada ao glúten, procure um gastroenterologista, tá? Um alergista, ele não vai saber te responder. Naquela época, a alergista virou pra mim e falou assim, já que você viu isso, então tá bom, só tira o glúten da sua vida. Ela não pediu exame, né, de anticorpo, antidimionizo, antiaglardina, não pediu exame nenhum, não me encaminhou para um gastroenterologista para fazer uma biópsia intestinal, né, do duodenal, para saber se eu tinha doença celíaca mesmo. Ela só olhou pra minha cara e falou, em vez de ela chegar e falar, olha, eu não sei, você pode ter uma alergia alimentar, eu não trabalho com alergia alimentar, eu vou te indicar para um gastroenterologista. Não, ela só falou assim, vamos retirar o glúten da sua vida. Eu falei, tá ok. E nisso eu vivi minha vida. Tive uma melhora? Tive. Por quê? Porque antes eu consumia uma quantidade X de glúten, eu passei a consumir uma quantidade menor, claro que eu vou melhorar, né? Mas ainda assim, algumas crises de asma aqui, outra ali. E nessa época tinha uma coisa que me incomodava muito e que eu não sabia o que era. Que eram carocinhos que surgiam nas minhas costas, entre aqui, né, na parte do colo, no couro cabeludo. Então, coçavam muito, doía, coçava e doía. E eram muitas bolinhas e aquilo incomodava. Tipo assim, pra usar camiseta eu não gostava, porque mostrava aquelas costas cheias daquelas bolinhas que depois ficavam postulezinhas mesmo, branquinha no meio. Me incomodava muito. E aí eu fui na dermatologista. Isso é alergia a ácaro, passa a pomadinha que melhora. Passava tubos de pomada e aquilo não melhorava, tá? Não melhorava mesmo. Mas em 2015 para 2016 eu comecei a inchar muito, fui ganhando muito peso, e cada vez a barriga doía mais, e cada vez mais azia, e a rinite ali, e cadê? E eu começando a procurar onde tinha glúten, não tinha noção de onde tinha, e cada vez passando mais mal, e comecei a ter uma constipação crônica, porque antes eu tinha constipação, mas não era tanto. Naquela época não, eu cheguei a ficar quase 10 dias sem ir no banheiro, e imagine a dor. E isso trabalhando, porque eu já era professora, eu já dava aula. Aí eu não esqueço até hoje que eu comecei a seguir no Instagram. O Instagram tava começando, grupos ali no Instagram, tá? Com relação à doença celíaca, né? O Rio Sem Glúten, a Celra. E eu seguia e sigo até hoje o Põe no Rótulo. E eu não esqueço até hoje, era acho que dia 1º ou dia 2 de janeiro de 2016. Eu passando muito mal, já não conseguia dormir direito, já tinha ido no hospital, na emergência, nada resolvia. E aquela barriga doendo vermelha, né? Eu tinha aquele chamam de fecaloma e não saía. E eu tomando muito corticoide, aquilo parecia que não resolvia. Aí escreveu lá assim, fermento da marca Royal, contaminação cruzada. Eu só lembro que eu levantei, com dificuldade, porque eu tava muito inchada. Fui até a cozinha e era aquele fermento que eu estava preparando. Pães, bolinhos rápidos, panquecas, há mais de 2 meses. Então, naquela época eu não sabia dos riscos da contaminação cruzada e me encontrava em contaminação cruzada por muitos meses. Eu só lembro que eu sentei na minha cozinha e chorei. Eu chorei. E ali eu fui marcar um gastroenterologista. O problema é que eu dependia do SUS. Eu só fui conseguir, né, ter uma consulta com um gastroenterologista em fevereiro. Só fui conseguir ter, né, poder fazer uma biópsia, né, uma endoscopia com biópsia para doença celíaca em março, né? E eu só fui conseguir fazer os exames de sangue também por volta ali de final de fevereiro, né, de quando eu fui para consulta. O que acontece? Meus exames de anticorpos deram negativo. Por quê? Porque no momento que eu descobri, tá, que tudo que eu sentia era que eu tava naquela contaminação por glúten, eu tirei, na hora eu tirei, falei, tem que me recuperar, tem que viver minha vida. Só que isso acabou atrapalhando o meu diagnóstico. Então, se você desconfia que você tem alguma desordem relacionada ao glúten, não pare de comer. Eu sei que é ruim, eu sei que você vai ficar com sintomas, mas para o diagnóstico você precisa estar comendo glúten. Igual o meu caso, eu não deu nenhum anticorpo. Por quê? Porque eu já estava há muito tempo sem glúten, então esses anticorpos caem. Mas na minha biópsia do duodenal deu MASH. Então, meu médico na época, mesmo assim, meses, já alguns meses, ele ia uns 3 meses sem glúten. O gastroenterologista da época, que era um amorzinho, tá? Mas eu não consegui nunca mais voltar nele, mas ele era muito bom. Ele falou, não, você tem doença celíaca, só pela biópsia, tá? Mas desde então, eu tomo muito cuidado com contaminação cruzada, com tudo. Chegou um momento da minha vida tão desesperador que eu cheguei a ter fobias. Eu não conseguia encostar em coisas que poderiam ter glúten.
Eu não conseguia sair de casa pra comer, era muito difícil. E eu tive que lidar com isso, porque essa fobia me restringia, tá? Muito dentro do meu âmbito de saúde, né? Principalmente social, depressivo. E eu demorei muito a melhorar. De 2016 eu só fui ter uma melhora legal lá pra 2018. E ó, eu enchei tanto que mesmo durante a gestação eu não cheguei ao peso, né, que eu tive naquela época. O que acontece? Eu não sabia, mas as bolinhas que coçavam nas minhas costas era dermatite herpetiforme. Como que eu sei que eu tive contato com glúten sem querer? Eu começo a ter rinite. 2 dias depois, polula essas bolinhas nas minhas costas, tá? E eu caía e fazia os exames, não, isso é dermatite, você não tem labirintite, tá tudo certo. Mas o que eu tinha era ataxia ao glúten, que se parece, não é similar, mas parece, tá? Com uma labirintite, mas é um alto ataque do nosso corpo ao cerebelo, enquanto a labirintite é a inflamação do labirinto que interfere no cerebelo. Então você imagina assim, eu tinha todo o combo, né? E foi nesse quesito todo que eu decidi voltar à faculdade, voltar a fazer uma graduação. E em 2020 eu entrei para fazer a faculdade de nutrição. E o ano passado eu me graduei em 2022. Mas como é que você fez em 3 anos? Então, eu aproveitei algumas disciplinas da minha faculdade de ciências biológicas, tá? Que eu, graças a Deus, consegui. Então, assim, se você tá passando por algo similar, procure uma ajuda médica, tá? Outra, casos depressivos que não melhoram por nada, pode ser aí uma doença celíaca subclínica, tá bom? Depressão é muito característico de doenças intestinais. Você pode não ter uma doença celíaca, mas você pode ter uma síndrome do intestino irritável, tá? Você pode ter aí o intestino extremamente preso, né? Você pode ter distensões abdominais. Então eu recomendo que, se você tá passando por alguma dessas coisas, você procure ajuda médica, tá? Então nos vemos em mais vídeos. Tchau, tchau!